agora vamos chamar o Cláudio Chiquida, que vai falar sobre uma agenda liberal para o Brasil. Boa noite, pessoal. Bonito aí, né, o painel, né? Vamos ver se eu consigo usar a tecnologia a meu favor. Deixa eu ver aqui. Legal. Bom, antes de começar, não sei se vocês repararam, Rodrigo Constantino aqui, de maneira muito suspeita, falou de rede de proteção social. Não sei o que ele quis dizer com isso, não. Vamos ver o que ele vai contar para a gente depois. Outra é que ele, apesar de ser carioca, falou demais da conta no final aqui, que é uma expressão típica de Minas, né? Então, e por último, né, eu fui entregue aqui, né, eu, de fato, né, sou um especialista do Instituto Millennium, desde o início, e talvez o mais ausente, né? Faz um tempo que eu não escrevo artigos e tudo mais, mas acho que essa chamada foi importante, né? Acho que estão me chamando a atenção. Bom, depois de ouvir a palestra do Rodrigo, né, eu fiquei, né, eu não posso discordar dele. É terrível, mas vamos tentar falar um pouco, né, do que seria uma agenda liberal para o Brasil, né? Bom, deixa eu começar, né, contando um pouquinho de uma historinha, aproveitando o gancho do Merval e do Rodrigo, sobre o capitalismo, liberalismo, essas coisas todas. No Japão existe uma prática que é condenada por toda a sociedade, menos pelos políticos, que é essa prática chamada de amakudari. Amakudari, na tradução literal, quer dizer caído do céu. Caído do céu é o termo que se usa para os políticos, burocratas, né? Políticos aposentados, geralmente do PLD, que é o partido que ficou no poder até mais ou menos os anos 80, mais ou menos 90, né? De maneira ininterrupta, tal qual o PRI no México. É a prática na qual os políticos aposentados desse partido assumiam cargos em empresas estatais. Se vocês olharem há um ano atrás, no Japão, né, já que o governo gosta, o pessoal do governo gosta de usar a palavra tsunami de maneira, na minha opinião, não muito apropriada, né, para falar de moeda, tsunami foi aquela, né, ano passado a gente viu aquele acidente monstruoso no Japão, e uma das coisas que aconteceu em Fukushima, né, naquela região nordeste, foi aquela usina nuclear que até hoje eles estão tentando desativar. Acho que o reator 2 ainda está muito quente, vazando. Tem um problema sério, né? E aí verificou-se, né, que essa usina pertencente lá, em português lá, TEPCO, né, em inglês, né, Tokyo Electric Power, alguma coisa, verificou-se que essa empresa não cumpria as regras, né, ou falsificava dados de segurança para o governo japonês. Então, nós temos aí uma empresa que tem, inclusive, quadros que são políticos, não são, né, necessariamente técnicos, né, aposentados, que são diretores, né, uma empresa que depois, agora meio privatizada, viu estatal de novo, não sei como é que vai ser, uma complicação muito grande, e isso realmente não é, né, um país, não é um regime liberal. E uma outra história antes de começar, né, outro dia aí, eu falei em sala de aula, alguns alunos estão aí, acho que eu citei até na época errada, mas lá no Brasil dos 1500, 1600, tinha uma prática comum aqui da nobreza de Portugal, nada contra os portugueses, mas a nobreza de Portugal, na época, quando ela vinha ao Brasil, ela tinha uma prerrogativa muito interessante, que, não sei se você conhece, Rodrigo, mas que era de que ele chegava aqui no Brasil com a família dele, no Rio de Janeiro, provavelmente, então deve ser lá para 1700, não sei a data ao certo, né? E encontrava uma casa bonita e falava, olha, essa casa aqui, quem vai ficar dentro dela sou eu. Tem uma família de brasileiros aí, descendentes de portugueses, mas não, sai, some daí, aqui, né? Enquanto estiver no Brasil, aqui é o meu hotel. E assim se fazia, né? Se cumpria. Algumas dessas pessoas, alguns desses nobres, né? Primeiro que os caras usavam aquilo que não era deles, então geralmente depredavam, né? Cuidavam mal,
Nem sempre o cara era cuidadoso com a casa dos outros. E alguns deles, de zombaria, né, davam um papel no final, quando eles iam embora, para o sujeito com uma promessa do tipo: olha, eu prometo que você vai ter de volta aí tudo isso aí que eu destruí e tal, eu vou pagar para você um dia e tal. Né? Isso está citado num livro mais antigo, chamado Um Ponto de Partida para a História Econômica do Brasil, cujo autor eu não me recordo agora, e o nome desse papel era Aposentadoria. Aí, se a gente olhar para a aposentadoria pública no Brasil hoje e pensar um pouco o que acontece, é melhor a gente passar para a agenda liberal, senão a gente vai ficar chateado. Né? Eu vou me lembrar que eu tenho que me preocupar mais com a minha aposentadoria. Bom, deixa eu ver se... Tá. Então, uma agenda liberal para o Brasil é um tema difícil, porque, né, como a gente sabe, fazer uma agenda liberal, uma agenda qualquer que seja, é uma tarefa que exige muito mais pessoas. Mas foi o tema que me pediram. Né? Então, eu vou tentar fazer uma agendinha minha aqui, tá, e tentar fazer algum tipo de proposta, tá, do que eu acho que deve ser, no lugar do capitalismo de Estado, que foi citado aqui, né, o capitalismo liberal. Né? E vou comentar um pouco sobre, né, se é que dá para dizer, no singular, capitalismo, a proposta liberal. Né? Então, quem é que faz essa agenda? Está aí, ó. O Rodrigo ali. Ó. Mas, enfim, quem faz essa agenda é todo mundo. Né? Eu gosto desse cartazinho aqui, porque ele é o cartazinho dos Simpsons, tem quase todos os personagens, tem uma diversidade de gente aí dentro, né? O pessoal da Duff, o Bart, etc. Quer dizer, quem faz a agenda liberal é todo mundo. Né? Liberalismo não é um bicho de 7 cabeças, não é uma palavra apropriada por empresários porcos, capitalistas malvados, e nem por capitalistas bonzinhos, né? E nem por socialistas que chamam os inimigos de capitalistas. Capitalismo é isso que o Rodrigo falou, uma coisa que surgiu ao longo do tempo, é imperfeito, tem bons momentos e maus momentos, e a gente quer evitar os maus momentos. Né? Quem que deseja participar dessa agenda? Acabei de falar, né? Quem deseja participar dessa agenda é todo mundo. É o empresário malvado, o empresário bonzinho, o Rodrigo Constantino malvado, o Merval, né, o Marcos, eu. Todo mundo quer construir. Todo mundo, o homem, né, no liberalismo é um ser eminentemente social. Né? Ao contrário, não é um átomo isolado. Né? E o que ele quer é organizar a sociedade de uma forma que seja o melhor possível para ele, para todos os outros, né? De uma forma cooperativa, sem abuso. Falando assim é simples, mas é isso mesmo. Vou tentar, né? Mas apesar disso, não é assim que a gente vive, né? Mas também não é de complicado explicar por que não é assim que a gente vive. Né? Quem que não deseja essa agenda? Bom, aqueles que são da minha idade, provavelmente só eu, né? Eu, talvez mais um ou dois aqui, vão reconhecer o Sr. Spock, da série Jornada das Estrelas, num episódio famoso, para quem é fã. Eu sou fã, mas eu nunca usei uniforme da Frota Estelar, tá certo? Tem um pessoal que gostava de usar uniforme, ir para os encontros e fazer assim e tal, mas o Sr. Spock, nesse episódio, ele encontra uma dimensão paralela onde tem o que hoje a gente poderia chamar de Spock do mal, né? Um episódio chamado Mirror, Mirror, né? Que é o espelho do universo, e aí o Spock do mal é o que usa barba. Talvez na época da Guerra Fria, o Spock do mal usar barba tenha um significado que a gente pudesse até falar de socialismo e tal, né? Quem usa barba é socialista, né, Rodrigo? Barba, né? Mas, e olha, né, todo mundo tem o seu lado obscuro, né? Todo mundo quer ao mesmo tempo uma sociedade bacana, quer cooperar e tal, mas todo mundo quer, Adam Smith já ensinou, né? Todo mundo tem seu autointeresse, todo mundo quer buscar a sua felicidade. Às vezes, se não amarrarem as mãos da gente, ou se a gente mesmo não se amarrar, a gente pode acabar machucando outras pessoas no meio do caminho, né? Tudo bem, né? Eu não sou ambidestro, né? Tá bom. Uma agenda liberal para o Brasil, na minha opinião, tem 3 dimensões, tá? A liberdade civis, tá? E aí, liberdade civil quer dizer o seguinte: eu vou respeitar o direito de propriedade? Vou. Mas não pode escravizar os outros, não. Não tem direito de propriedade sobre escravo, não. Porque aí uma parcela da população não tem direito de propriedade sobre o próprio corpo. Tem uma história num livro, né, um livro de um economista canadense liberal, inclusive, de um escravo americano, uma história verdadeira, que ele foge obviamente lá da fazenda do patrão dele, e ele é capturado. Ao contrário do Brasil, não sei se no Brasil, não conheço muito de história dessa época, mas ele é levado a julgamento. Aqui eu acho que ele ia para o Pelourinho e apanhava, mas no julgamento o juiz pergunta para ele, né, fulano, você fugiu, né? Fugi e tal. O cara te batia muito? Não, até que me levava para pescar de vez em quando e tal. Tá bom.
ele te botava numa casa ruim? Não, eu tinha um barraquinho razoável. Ele até deixava eu plantar um jardinzinho, uma hortinha para mim. Aí o juiz fala com ele assim, né? O juiz naquela época fala, mas então por que você fugiu? Aí o escravo respondeu para ele assim, se eu quiser a vaga está em aberto. Né? Obviamente, né, o juiz não topou, né? Eu duvido, eu não conheço um advogado que toparia uma troca dessa, né? Muito menos um juiz. Né? Então, outra coisa é direito de pensar e discordar. Né? Que você seja um comunista, um nazista, um liberal, você pode pensar e pode discordar. O que não pode é sair escravizando os outros. Não pode sair porque você é nazista, sair batendo em judeu. Né? Eu não concordo com isso. Mas se você quer divulgar a sua ideia maluca de que judeus são raça inferiores porque você sonhou com isso um dia, beleza. Né? Se alguém acreditar, né? Alguém disser que criança nasce de alface, se você quiser divulgar também, não tem problema. Né? Direito de escolher suas crenças, direito de ir e vir. Tá? Então essa liberdade, desculpa, exige tolerância. Então lembra, né? Tolerância a gente tem que ter. É difícil ter tolerância com caras meio esquisitos. Né? Eu sei lá, acho que ninguém aqui vai ter tolerância com um sujeito que prega a destruição do outro. Né? Eu prego que todo mundo que não se chame Cláudio Chiquida aqui é inferior, deve se subjugar a mim. Quem concorda comigo aqui? Pronto. Né? Tá certo? Então lembra do Spock do mal. A gente tem essa tentação. Né? Liberdades políticas. Né? Liberdade política não é só votar, mas está dentro dela também você escolher o seu representante. Beleza. Né? Tá bom. Nos Estados Unidos, até o promotor público é escolhido lá por eleição. Não é isso? No Brasil, dificilmente eu vejo um promotor público defender uma eleição de promotores. E talvez não seja nem uma boa ideia, não sei. Né? Liberdade de divulgar suas ideias sobre a sociedade. Bom, acabei de dar uma ideia bizarra aqui sobre minha superioridade, ninguém acreditou, só eu. Né? E ninguém riu, todo mundo está horrorizado comigo. Né? Agora todo mundo riu de medo de eu um dia chegar ao poder e fazer isso. Né? Nunca ninguém me entende, né? Mas enfim. Liberdade para cobrar resultados também daqueles que dizem servidores do público. O cara se chama servidor público, não é à toa. Não é bacana colocar uma placa no correio falando desrespeitar o servidor público é crime. Tinha que ter uma outra placa embaixo dizendo desrespeitar o cidadão também é crime. Tanto que em alguns lugares acho que essa plaquinha foi retirada. Eu me lembro dessa placa no correio, no Rio de Janeiro, quando eu precisei do SEDEX 10. Isso é um caso verdadeiro. Né? E o SEDEX 10 atrasou, eu cheguei no correio, tinha uma grade que me separava do funcionário, bom para ele, né? E uma placa dessa lá. E eu falei, puxa vida, eu estou vindo aqui para cobrar um negócio que está atrasado e tem a placa dizendo que eu não posso nem reclamar muito, que se ele achar que eu estou, né, ofendendo, puxa vida, eu vou preso, e ele é o servidor, cara, eu pago imposto para ele. Né? Essa liberdade exige que você tolere, mas que você vigie. Né? Não é porque eu tenho as ideias malucas, etc., que vocês vão deixar que eu faça maluquice. Né? Liberdade civil, liberdade política, esse é um mapa do mundo, tá? Da Freedom House, sobre como é que está a evolução nos últimos anos. Né? O azulzinho mais escuro tá? É um aumento de 4 pontos no índice. Né? O laranjinho ali é o pior, o laranjinho vermelhinho. Então tem uns países que estão piores, outros melhores, o mundo está colorido. Né? Esses em branco não tem mudança. Né? Canadá, Austrália, Japão ali, né? E outros países aqui que eu não sei o nome. Tá? O Brasil está ali naquela corzinha ali, meio termo ali. Sempre o Brasil está sempre no meio dessas listas de países. Ele nunca é o melhor e nunca é o pior. Eu acho que o Diogo falou isso muito bem quando falou do momento. Né? A gente está sempre é o país do futuro. Na minha adolescência a gente ouvia que a gente é o país do futuro. Na minha adolescência a gente ouvia que se o mundo está em crise por causa do choque do petróleo, o importante não é a gente discutir e fazer ajuste fiscal, é a gente crescer, a gente investir mais, o governo gastar mais. Né? Eu acho que eu nunca saí da adolescência ou o país não mudou muito. Ou as duas coisas, tá certo? Né? Enfim, é só ouvir o jornal hoje de manhã. Né? Bom, desculpa, liberdades econômicas. Né? Liberdade econômica é liberdade de escolha sobre o seu próprio trabalho. Né? Então não pode ter escravo. Né? Eu estou frisando isso, mas é porque eu acho que sempre o pessoal confunde um pouco respeitar direito de propriedade com então se uma sociedade tem escravo e isso está legitimado pelo governo, como foi no Brasil durante algum tempo, né? Então isso é respeitar o direito de propriedade. Não é bem assim para você se dizer um liberal. Liberdade de comprar e vender o fruto do seu trabalho onde e quando ele convier. Não é isso? Se eu quiser produzir uma cerveja, né, porque seja boa, e quiser vender aqui em Belo Horizonte, eu quero ter o direito de fazer isso. Né? A gente pode discutir alguns tipos de mercado aí, se a gente deve vender algumas coisas ou não, mas tudo bem. Daqui a pouco eu chego lá. Tá? Liberdade de escolha ao comprar um produto. Né? Eu não quero ser obrigado a comprar só produto nacional, porque o governo resolveu que não pode mais comprar produto estrangeiro mais barato, porque
alguém foi lá reclamar com ele, ou por algum outro motivo que não seja, bom, qualquer outro motivo, né? Essa liberdade também exige tolerância, vigilância e respeito aos contratos, né? Todo mundo aí já fez uma compra numa loja de shopping, né? E você recebe o produto em casa depois de um tempo, quando você consegue agendar com a logística da loja, que é a coisa mais difícil nesse país, né? E aí você recebe a nota fiscal depois, então você tem que confiar que o cara vai te mandar a nota fiscal depois. Uma coisa, se você pensar bem nisso, é um fenômeno que acontece só no capitalismo, né? Bom, não conheço outro lugar que acontece isso. Se existir, alguém me fala. Posso estar enganado, tá? Teoricamente ou utopicamente, né, o ideal seria que todo mundo fosse bem intencionado. Seria ótimo. Aí o liberalismo funcionaria assim às mil maravilhas, né? Mas lembra do Spock do mal. Né? A gente tem incentivos a buscar nossa própria felicidade e às vezes a gente se esquece que tem outras pessoas, né? Aqui tem o sujeito, Ortega Gasset, né? Não sei como pronuncia direito o nome, vocês vão me perdoar. Minha pronúncia de nomes estrangeiros que não sejam palavras básicas em japonês, tá? Elas são absurdamente, né, ruins, tá? Então, citado no livro do Melchior, que tem uma fotinha aqui do lado, daqui a pouco eu mostro para vocês, que é um liberal muito pouco conhecido pelo pessoal mais novo hoje, já falecido, tá? Conste que a sociedade é tão constitutivamente o lugar da sociabilidade como o lugar da mais atroz insociabilidade. E nela não é menos normal a benevolência que a criminalidade. E é essa sociedade aí que a gente está vivendo. Então, como fazer isso, né, de uma maneira que funcione? E a gente está defendendo aqui, acho que todo mundo, né, que está por aqui, comunga de alguns valores em comum, embora a gente possa até se diferenciar um pouco da solução. Eu, por default, sempre vou discordar do Rodrigo, só para deixar ele com raiva, né? Isso aqui é o Melchior, né, que já faleceu, um diplomata. Né, os livros dele não foram reeditados, valeria muito a pena que assim o fossem. Né? Na prática, então, a gente tem que ter algum arranjo social que garanta que essa nossa falibilidade não nos destrua. Né? Isso aqui é tá aí. Esse é o monstro do nosso inconsciente, que está no famoso filme que pessoas que são nerd conhecem de ficção, chamado Planeta Proibido, né? Estrelado por aquele sujeito lá que aperta o cinto, o outro sumiu, como é que ele chama? Eu esqueci o nome dele. Né? Ele morreu, né, recentemente, quando ele era novo. Então, isso aqui no filme é o inconsciente. Contei o final do filme. Isso aqui no filme é o inconsciente de uma civilização que sumiu. Os caras inventaram a máquina de realizar sonhos. Aí toda noite, né, a primeira noite que essa máquina foi colocada para funcionar, uma época foi adiana, né? Aí esse monstro surge e destrói a civilização, porque dentro do inconsciente estão todos os seus pesadelos. Eu não quero ver meu inconsciente nunca. Deve ser mais feio do que eu. Um dia que eu descobri que eu sou esquizofrênico, eu vou me perguntar quantos inconscientes eu tenho. Mas, enfim, essa construção imperfeita é um arranjo social que pode ser chamado de Estado liberal. Né? E a gente não gosta muito a gente não gosta muito de socialismo. Não é que a gente acha socialista um cara chato ou regime feio. É porque nós somos imperfeitos. Se a gente é imperfeito, o Rodrigo falava aí de planejamento central, o planejamento central não funciona, não da forma como é vendido. Não é que você não pode planejar a sua vida, nenhum liberal está dizendo isso. Mas você, querer dizer que você vai planejar uma economia de infinitos bens, com infinitas pessoas, infinitas vontades, e falar que você vai botar isso no computador e vai dar certo, isso é um otimismo dos mais alucinados. Tem que estar muito, muito, muito confiante, né, na não falibilidade humana para poder falar disso. Tá? Então isso é a parte teórica, um resumo aí, muito mal feito por um economista, sobre o que ele acha de liberalismo. Né? Você também é economista, né? Tá. Agora a prática liberal. Né? Então, a agenda liberal é uma agenda, na minha opinião, então aqui é a minha opinião, uma agenda do possível. Esse carinha que está aqui é o Jeffrey Miron, ou Myron, não sei como pronuncia, que é um economista liberal, né, americano. Ele tem uma proposta interessante, que eu recentemente tomei conhecimento por meio do professor Diogo Costa, e que eu acho uma agenda muito legal da gente pensar. Ele fala assim, olha, você quer decidir se o mercado ou o governo vão resolver um problema? Você tem que pensar assim, primeiro, existe de fato um problema que pode ser resolvido pelo governo? Isso não é simplesmente chegar e falar, tem um problema, não. É pensar muito bem se tem de fato um problema ou se não tem um problema. A gente está achando que tem problema, mas não tem. Né? Se tem ou não, qual o conjunto de políticas poderiam melhorar a situação? É melhor deixar a sociedade fazer isso? Né? É melhor você deixar a sociedade decidir como é que vai resolver o problema lá em Fukushima? Né, que vai alocar, como é que vai reconstruir a cidade, ou é melhor esperar o burocrata do governo japonês resolver o problema? Não sei, talvez seja uma solução intermediária
Mas, enfim, a gente tem que pensar nisso, né? Para cada uma dessas políticas, quais as possíveis consequências boas e ruins, tangíveis e intangíveis? Você quer acabar com o desemprego? Ensinava o Bastiat, que é um jornalista econômico lá do século sei lá o quê, né? Eu sempre esqueço, eu tenho péssima memória, obrigado. Eu confundo quinta-feira com quarta, o século XX com XIX. Bastiat falava assim, quer acabar com o desemprego? 50% de desemprego, ele fala muito fácil. Você pega as pessoas, por exemplo, setor de jornalistas, na época da datilografia, você proíbe o cara de usar duas mãos, só pode usar a mão esquerda, aí automaticamente você vai ter que contratar mais 50% com a mão direita. Mas não faz sentido, claro que não faz, isso é uma consequência que às vezes as pessoas não pensam, né? Falam, olha, pô, não é assim que funciona, né, gente? Não vamos fazer um negócio desse. Intervenha, o governo deve intervir, se somente se, em vermelho, em homenagem aos socialistas, tá? Todas as consequências da intervenção foram melhores do que ocorreria ali, tá? Ficou ruim a tradução, sobre o livre mercado, mas vocês entenderam, né? Se de fato você mostrar que você ganha mais com o governo do que com o mercado, ok. Não é assim que é feito política econômica, social, em nenhum lugar do mundo, mas é assim que deveria ser feito, ou assim que a gente deveria começar a pensar em fazer, né? Não quer dizer que não existam pessoas que não tentem fazer isso. Então, passei, o Merval olhou para o relógio, eu fiquei com medo. Liberdades civis e políticas, na prática, imprensa livre e diversidade de opiniões. Está aqui um mapa da liberdade de imprensa no mundo, né? Olha aí o Brasil com problemas, né, vou traduzir como notáveis, né? Problemas significativos, né? Ali está a Rússia, né? Situação difícil, assim vai. Né? O mundo é colorido. E olha, repara interessante que no Brasil, no último ano, eu não sabia disso. Uma das piores quedas, né? Pulou da posição 41º para 99 por causa de uma certa violência com jornalistas. Jornalista é um cara que às vezes investia coisas que ele não devia. Descobre segredos sobre você que ele não devia. Aí, né, você censura ele, dá uma ameaça, tenta comprar ele de um jeito ou de outro. Se não der, você começa a fazer umas coisas meio, né, que eu não gostaria que ninguém fizesse comigo, né? Bater, matar, etc. Né? E olha aí, o governo brasileiro é um outro cara também que eu me surpreendi, né? O governo brasileiro também, se você pegar em termos de censura, é um cara que liderou pedido de bloqueio de conteúdo no Google. Né? Aí olha ali do lado, ali a inveja, olha o Chaves e o papagaio no ombro, né? E o papagaio está assim, os eleitores não falam nada, que inveja! Eu estou morrendo de inveja, eu queria ser um desses caras, ninguém pode falar mal de mim. Pode falar mal, mas aí uma jornalista russa morre na Inglaterra, né? O Assad é o Assad, né? Não preciso falar. E o Chaves, como um governante latino-americano, ao invés de ter uma águia no ombro, um falcão no ombro, ele tem ali um papagaio, né? Eu não sei como é que eu arrumo essas fotos, não me perguntei como é que eu cheguei lá, nem eu sei, tá? Pessoal, no regime liberal, né, você não tem minoria, maioria, você tem uma lei igual para todo mundo. Tem a lei do bafômetro, vamos dizer assim, né? Não estou nem dizendo que é uma lei liberal. Tem a lei do bafômetro. Todo mundo tem que cumprir. Ah, mas o sujeito é juiz. Aí vai lá no sargento da polícia, um sargentinho, assim que eles chamam, né? E puxa lá a credencial de juiz. Palhaço, né? A lei é para todo mundo. Para o juiz, para o sargentinho, para mim. Assim funciona, né? Ah, o cara bebeu muito no estádio, bateu no outro. Faça uma lei, olha, proíbe o cara de voltar para o estádio. Não, vamos criar uma outra lei que... Ah, não, mas agora não pode porque tem a Copa e tal. Pô, gente, fica inventando lei pra caramba, criando minoria. E no final é só falar assim, olha, discriminou o sujeito pela cor, porrada nele, põe na cadeia. Ponto. Discriminou o sujeito porque o sujeito é mulher, põe na cadeia, ponto. Ah, não, mas o sujeito e tal, atenuante. Eu não sou advogado, então isso me cansa um pouco. Então eu vou passar para frente. Propriedade privada. Para quem e para quê? Quem é que gosta de propriedade privada? Rico? Não, pobre. Pobre adora a propriedade privada mais do que rico, talvez. Porque na hora que ele tem uma coisa que é dele, e ele pode comerciar esse negócio e vender, você tem que ver a felicidade do sujeito. Cantagalo é uma favela no Rio, né? Eu tentei obter mais informação sobre como é que está o projeto Cantagalo do Instituto Atlântico, e o Instituto, né, a ideia deles é muito simples, vão dar direito de propriedade para os caras sobre o barracão dele lá. Ele decide o que ele vai fazer com a casa dele. Ótimo! Não precisa mais ficar lá, talvez, se ele conseguir, morando ali, se ali for muito violento. Ah, não, ele quer ficar ali, deixa ele lá, mas a casa é dele. Não é uma coisa ilegal, não está à margem da lei. Né? Coisa horrível, gente. Né? Mas, no entanto, para minha surpresa, 29 de março de 2012, lá no blog do Estadão,
Brasil fica atrás da China em ranking de direito à propriedade. A China copia tudo e tal, e Paraná, e vende aqui mais barato. Aí, ó. Alguém me explica como é que o Brasil ficou atrás, né? Eu não sei. Acho que o Brasil aprendeu com a China, né? Essa coisa do modelo que o Rodrigo falou. Né? Num regime liberal, você não escolhe o jogo, né? Não escolhe o vencedor, você apenas apita. Eu quero que o setor da indústria naval seja o melhor. Não. Né? Constrói uma boa infraestrutura, deixa os caras competirem. Né? A bola quadrada aí. Né? Na hora que você faz igual hoje, a gente viu no jornal, todo mundo agora vai pagar mais pelo produto importado porque os industriais reclamaram. Não estou dizendo que o industrial não pode chorar. Pode. Pobre pode chorar, industrial, professor, Rodrigo Constantino, todo mundo pode chorar. Não quer dizer que o governo tem que atender cada um. Faz uma lei geral, pô. Quer reduzir imposto? Reduz para todo mundo. Não é isso? Menos para os chineses. Deixa os chineses lá resolver o problema deles. Né? Uma coisa engraçada que existe, a abertura econômica com o índice de melhores restaurantes do mundo, mostra para a gente que tem uma correlação positiva, e a minha piada aqui nessa parte da apresentação é dizer que se o Guido Mantega e a presidenta Dilma, né, realmente vão levar à frente o projeto de fechamento da economia, com mais impostos, a gente vai comer mal. Vocês vão comer mal, rapaz. Vão comer mal. Né? Olha aí, ó, gente. Inflação. Rodrigo falou, né, então não vou demorar muito. Né? Plano real. Vocês não conhecem, alguns não conhecem, olha o índice de inflação na década de 90, aonde que ele chegava. Você nem vê aqui direito, ó, onde é que nós estamos aqui para frente. Ó. Olha ali o número, 80% ao mês. Você jogar fora o sistema de metas, seja porque o Rodrigo não gosta do Banco Central, mas se o Banco Central, acho que ele não gosta do Banco Central, de agora, que está falando assim, eu não sei muito bem se eu quero, né, perseguir uma meta de inflação. Acho que ele tem outras objeções, mas uma delas seria essa. Né? A gente, não estou dizendo que a gente vai chegar a 80% ao mês, não, mas isso é uma coisa que pode acontecer. Né? A gente tem que ficar vigilante. Né? Tributar para gastar, puxa vida, né? Eficiência econômica não é a obesidade do governo. Né? Olha lá, impostômetro, imposto alto, benefício baixo, né? E às vezes até corrupção, mensalão de não sei quem, fulano de não sei aonde, quer dizer, né? Então vamos lá. Né? A minha proposta aqui, né, de sugestão, é liberdade autossustentada. No Brasil, nos tempos para cá, né, graças ao Instituto Milênio, ou junto ao, né, com ao surgimento do Milênio e outros, a gente tem pessoas mais jovens, né, que começaram a descobrir coisas de pensamento liberal. A primeira reação é, puxa, olha só, eu não sabia que eu podia pensar diferente e eu não estar louco. Eu achava que só eu achava essas ideias estranhas. Você não está sozinho não, cara. Né? Depois, a segunda fase, todo mundo é culpado por eu não ter lido isso antes. De certa forma, algumas pessoas são culpadas mesmo, né? Mas não todo mundo. Depois tem uma fase meio perigosa, que é assim, os autores têm a verdade ao seu lado. Não importa o que você diga, a lógica do argumento do autor é imbatível, eu nunca vi isso. Né? Valeu o que eu leio se quiser falar comigo, que é um argumento que acaba com qualquer debate. Se você não leu o que eu li, então você não pode debater comigo. Tá bom. Né? Né? Agora, depois desse entusiasmo inicial, a tentação da monopolização do suposto verdadeiro pensamento liberal. Isso é um problema, é um risco. Né? Então tem que tomar cuidado. Liberalismo não é a igreja, né? Deixa eu passar aqui. E o Mises não é profeta, nem o Hayek, nem ninguém. Né? Rodrigo falou, capitalismo, acho que a palavra é liberalismo. Liberalismo é uma coisa que se faz e se reconstrói o tempo todo. Então não tem profeta. Tem umas coisas interessantes. Né? O Merchior fala assim, liberalismo compara esses jogos de armar infantis. Com as mesmas varetas ou bloquinhos, se constrói um castelo, uma catedral, uma ponte, um carro, um avião, etc. Isso é exatamente a definição de liberalismo. Tem uma regrinha. Não pode quebrar as pecinhas. Você pode montar o que você quiser dentro da regra. Eu acho que isso é uma bela de uma metáfora, né, para mercado e liberalismo. Liberalismo exige estudo, não leitura de manifesto. Chega de ler o manifesto comunista, chega de ler o manifesto do autor liberal. Isso aqui é o Nozick, um filósofo liberal que já morreu. Estudava. Era professor de Harvard. Você acha que ele estudou e chegou em Harvard lendo, fazendo só a panfletagem? Não, panfletagem é importante. Mas panfletagem não é tudo. Não é isso? Somente por meio de estudos pode chegar a entender e a refutar argumentos não liberais. E aí sai uma pesquisa recente, vou pular aqui para o segundo slide, falando que ler não é uma coisa que o brasileiro gosta muito de fazer. Não é nada contra ver televisão, adoro. Né? Escutar música ou rádio também gosto muito. Descansar, nossa senhora. Né? Amigos, família, dependendo é bom. Né? Vídeos, filme, DVD, tal. Né? Vai reunir com a sogra. Né? Não posso reclamar da minha sogra, não, mas
Ler jornais está lá embaixo, revista, livro. A pesquisa fala que o brasileiro lê, em média, acho que 2 livros por ano, né? Uma coisa assim, é impressionante, né? 2 livros por ano é muito pouco. Que elite é essa que quer ser elite para governar o Brasil se ela lê 2 livros por ano? Vocês não vão fazer nada. Vocês não vão fazer nada que preste. Tem que ler mais, gente, né? Eu também tenho que ler mais, tá? Não fiquem, eu estou falando para ninguém aqui não, mas tem que ficar esperto, né? Alguns itens que eu acho são importantes. Bens públicos gerados pelo setor privado têm surgido com muita frequência, tá? O Walmart socorrendo pessoas lá com o problema do Katrina. No Japão, ação comunitária das comunidades ajudando a reconstruir o país mais rápido que o governo. O governo só vai admitir essa concorrência só se ele não pudesse financiar. Então você tem que conter a besta fera. Porque se ela vai começar, né? Lembra, essas medidas de hoje, o jornal está noticiando de maneira errada. Sem falar mal de jornalista. Está escrito assim, o governo vai, né, dar subsídio. Não, o correto é, você vai pagar impostos para subsidiar esses setores. Você pode não gostar da frase, mas ela está correta. Ah, mas eu não quero ouvir isso. O problema é seu. Vai sair do seu bolso do mesmo jeito. Se ouvindo ou não. Tá bom? Vai sair do meu também, tá? Eu não sou dono de indústria beneficiado. Antes eu fosse, né? Tá vendo? Tentativa de calar a oposição à internet, censura jornais, isso não ajuda, não ajuda, não ajuda. Depois do que eu falei aqui, é capaz de ser preso ali fora, né? Escolha de perdedores, né? Na verdade é isso. Quem ganhou hoje no jornal foram alguns setores da economia brasileira, quem perdeu, o resto, né? É a diferença entre capitalismo liberal, que não escolhe ninguém, deixa o vencedor e o perdedor ali ser escolhidos do mercado. A gente pode discutir ali um pouco mais sobre isso depois, mas não, né, essa coisa de ficar escolhendo gente, porque eu acho que, né, o Chiquida é um cara bacana e ele deve ser protegido pelo governo. Infelizmente nunca me escolheram, né? O pior inimigo do liberal é o conservador, o socialista, o botafoguense, com todo respeito, o botafoguense, tem carioca aqui, né? Ou o outro liberal. Os liberais às vezes se matam por questões meio, que eu vou chamar meio idiotas, sei, com todo respeito, né? Às vezes as discussões ficam malucas em torno de coisas que e a gente não, né? No final das contas, né? A gente pode acabar observando o mundo que acaba e ficar olhando igual o Charlton Heston no finalzinho do filme, uma estátua da liberdade de um mundo que não existe mais. E aí? Enfim. Muito bem. É que eu sou... Eu sou muito liberal, mas ia cortar o teu som aí, se você passar. Não, mas foi em cima do nosso.